A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Convertido? Sim. Mas convertido a quem? A resposta a essa pergunta indica se você está ou não no caminho da salvação eterna. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem para Jesus, para o Jesus ressuscitado e glorificado, e que são salvas pela graça do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma Deus, irmãos. Glórias sejam dadas a Jesus, o nosso Deus que nos ama e que deseja a salvação de todos os seus filhos fiéis. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te conduza à verdadeira conversão, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. De que adianta uma pessoa frequentar a igreja, se batizar nas águas, se dizer convertida a Jesus e se declarar salva, quando a palavra de Deus diz que não está convertida e que não é salva? Além de mentir, essa pessoa está contradizendo a palavra de Deus. E ninguém pode pretender ser salvo negando ao Salvador. Notem que nós não estamos afastando ninguém da igreja, por favor. Pelo contrário, estamos dizendo que precisamos congregar. Essa é uma ordem de Deus, mas temos que viver da forma como Deus estabelece. É necessário que os irmãos atentem para a necessidade de se dedicarem mais ao estudo bíblico, de lerem a Bíblia toda e de se autoexaminarem e avaliarem se realmente estão no caminho certo ou se estão sendo enganados.
Quem tem conhecimento de Deus não é enganado. A Bíblia nos adverte de que nos últimos tempos surgirão falsos pastores, falsos mestres e falsos profetas, tentando enganar até mesmo o povo de Deus. Qualquer coisa que nos soe estranho ao conteúdo bíblico, nós temos que ir diretamente à fonte, à Bíblia, e pesquisarmos e orarmos ao Senhor pela resposta correta. Nós não queremos sofrer a decepção de, no final, descobrir que nadamos, mas morremos na praia. Muitos vão receber o castigo eterno do Senhor e vão ser destinados ao inferno, porque não dedicaram a devida atenção a Deus e às suas verdades. Trataram com displicência ao Criador e Redentor e as coisas de Deus. E ao final descobriram, já tarde demais, o erro que cometeram. Não desista desta mensagem. Não saia deste vídeo, porque Deus quer falar é contigo mesmo. E não nos pergunte por que os outros pastores e pregadores não falam as coisas que nós falamos. Seja justo. Pergunte a eles. Nós somos extremamente cautelosos para falar das coisas de Deus, da forma como está na Bíblia e como Deus nos revela e nos recomenda. Se os outros pregam outras coisas ou dão outras interpretações ao conteúdo da palavra de Deus, nós não podemos responder por eles. É uma responsabilidade muito grande falar às pessoas, falar ao mundo e, em especial, ao povo de Deus, ensinando aqueles que estão ansiosos por conhecer ao Todo-Poderoso, por segui-lo e que desejam ardentemente conseguir a salvação eterna. É preciso estar muito seguro do que se diz. Nós temos visto pregadores se contradizendo. Ora falam uma coisa, ora falam outra. Mas não existe contradição na palavra de Deus. Tudo se encaixa perfeitamente porque só existe uma única verdade. Nós não estamos interessados em agradar as pessoas ou em ganhar seguidores. O nosso foco está em agradar a Deus, cumprindo com o nosso chamado de revelar ao povo de Deus as verdades de Deus e o caminho para a vida eterna. É muito cômodo falar coisas boas para as pessoas, mesmo sabendo que Deus não está feliz com a forma como a sua igreja vive hoje. E depois, no juízo final, termos essas mesmas pessoas sendo encaminhadas para a esquerda de Jesus, para o castigo eterno, e nós com elas. Nós não queremos isso. Nós amamos a Deus, amamos a nós mesmos e amamos aos nossos irmãos, a vocês. É melhor conhecermos os problemas agora, enquanto ainda podemos tratá-los e corrigi-los, do que descobrirmos de forma tardia, diante do trono do Senhor, que vivemos um engano. Seguidores, likes e reconhecimento humano
para nós tem que ser consequência e jamais a causa do nosso trabalho. Deus é testemunha do amor e da dedicação que há em nossos corações. Convertido ou convencido? E, se convertido, responda ainda: convertido a quem? A qual sacerdócio você pertence? Ao sacerdócio de Jesus ou ao sacerdócio de Moisés? A resposta a essas perguntas permite o conhecimento de quem é que a pessoa segue e serve, se a Moisés ou a Jesus. Não diga que serve aos dois. Quem ama a Jesus serve a Jesus, faz a vontade do Pai. Então, o primeiro passo é descobrir a vontade do Pai, que é muito mais do que ser bonzinho, dar bom dia aos vizinhos e dar esmolas aos pobres. E está contida na palavra de Deus. Mas a maior parte do povo de Deus não consegue encontrar tempo para a leitura bíblica, ou não gosta da leitura bíblica, ou não se empenha na compreensão da mensagem de Deus. E o resultado prático disso é o desconhecimento. O mesmo desconhecimento que é capaz de destruir civilizações inteiras e que jamais será um atenuante para as sanções do Senhor. Deus nos deu esta vida para desfrutarmos, sim, mas atendendo às prioridades. Nós viemos a este mundo, primeiramente, para o louvor da glória de Deus, para amarmos e servirmos ao Senhor no cumprimento do nosso chamado. E é por esses quesitos que nós seremos julgados no final. Todos estamos sendo testados. A pessoa pode dizer que não tem tempo para conhecer a Deus. Mas Deus, que sonda os nossos corações e que prova os nossos rins, e que do trono da sua graça vê e ouve a todos, não pode ser enganado. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos e vê e ouve tudo o que fazemos. E nos deixou mandamentos porque Ele conhece a natureza rebelde do ser humano. Mas bem-aventurados são aqueles que em vida descobrem que o mais importante para nós nesta vida é prepararmos o próximo século, é obedecermos ao Senhor nos mínimos detalhes, fazendo por onde merecermos a aprovação final. Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros,
Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Glórias a Deus! Muitos alegam que são convertidos porque entraram para uma congregação e que são novas criaturas e que nasceram de novo porque já se batizaram nas águas. Mas será que estão convertidos mesmo? E será que são mesmo novos homens, nascidos de novo? Se estão convertidos, a pergunta que segue é: estão convertidos a quem ou a quê? Está convertido da forma como Deus deseja? E o que mudou na maneira de viver dessa pessoa para ela considerar que nasceu de novo? E que é um novo homem, uma nova criatura? Porventura, ela abandonou o pecado e passou a viver em santidade da forma como Deus nos recomenda? Disse Jesus: quem crer e for batizado será salvo. Então, as pessoas dizem que creem em Jesus, descem às águas e se consideram salvas. Mas será que é isso mesmo que Jesus pretendia com essa afirmação? Será que o simples ato de se banhar numa piscina ou num batistério já nos qualifica como aptos ao reino celestial? Meus irmãos, são muitas perguntas pairando no ar, mas a verdade acerca dessas e outras questões está na Bíblia. Precisamos compreender que, a despeito do que as pessoas digam, o que prevalece é a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas alegre o teu coração. Nós vamos apresentar a verdade bíblica sobre essa questão tão importante, essa questão crucial para a vida de um filho de Deus. A conversão para a salvação. E vamos fazer isso não para condenar nem absolver a ninguém. Não é essa a nossa missão. E nós não temos esse poder. O nosso objetivo é levar ao povo de Deus conhecimento através do esclarecimento da palavra de Deus, de modo que os irmãos estejam perfeitamente alinhados com a palavra de Deus e com Deus. E que todo engano e equívoco sejam dissipados, sejam eliminados e substituídos pela verdade de Deus. Marcos 16,
15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Romanos 3, 4. De maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Efésios 3, 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. No trecho inicial que apresentamos do livro de Lucas, capítulo 22, em que Jesus fala aos seus discípulos, temos uma passagem muito interessante no diálogo de Jesus com Pedro, com alguns detalhes que normalmente passam despercebidos da maior parte do povo de Deus. Vocês vão ver. No versículo 31, o Senhor revela que Satanás havia pedido a Deus permissão para atuar na vida de Pedro e para o cirandar como se faz com trigo. Jesus estava dizendo que o diabo estava pretendendo atacar e fazer mal a Pedro, o que confirma, primeiro, que o maligno está sempre atento aos nossos movimentos, principalmente aos dos que se destacam na realização da obra de Deus. Demonstra ainda que o inimigo só pode fazer mal a um filho de Deus com a permissão do próprio Deus. Ele está totalmente contido com relação a nós, filhos de Deus, e condicionado à autoridade do Senhor, como depreendemos do trecho do livro de Jó, que apresentaremos na sequência. E confirma também que Jesus, na sua onisciência, sabe tudo o que ocorre, tanto no céu quanto na terra, porque ele e o Pai são um. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Jó 1, 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não o cercaste de sebe, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor.
Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. No versículo 32, que encerra o nosso trecho inicial, Jesus nos revela que rogou ao Pai por Pedro, confirmando que ele intercede pelos que são dele, como ele nos deixou claro também no trecho do livro de João, que apresentaremos na sequência. Deus nos revela na sua palavra que somente Jesus e o Espírito Santo têm poder para interceder em nosso favor junto ao Pai. Nem anjos, nem santos, nem Maria podem fazê-lo. Mas o ponto alto da nossa mensagem está nas palavras que Jesus disse a Pedro a continuação, ainda no mesmo versículo. Jesus disse a Pedro, notem bem, que quando ele se converter, que ele confirme também aos demais discípulos. Ora, Pedro e os discípulos de Jesus andavam com Jesus, seguiam a Jesus e serviam a Jesus. Mas nesse trecho, Jesus revela que nenhum deles estava convertido a Jesus, demonstrando que existem pessoas que seguem a Jesus, que oram a Jesus, que servem a Jesus, mas que não estão convertidas a Jesus. Lucas 22, 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. João 17, 9. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As palavras de Jesus ditas a Pedro revelam uma realidade muito séria e preocupante. E demonstram que nem todos os que seguem a Jesus
estão convertidos a Ele. E certamente isso deve haver soado estranho e surpreendente, tanto a Pedro quanto aos demais discípulos. E já sabemos que irão soar estranho hoje também para muitos irmãos. Mas esperamos que todos compreendam que essa é a palavra de Deus, não é palavra nossa. Se Jesus disse, quando te converteres, significa que Pedro ainda não estava convertido. Isso é muito claro e não comporta discussão a respeito. Mas chamamos a atenção dos irmãos ainda para o detalhe de que a expressão dita por Jesus a Pedro, a continuação, confirma os demais discípulos, confirma os teus irmãos, demonstra que nenhum deles estava convertido a Jesus. Mas, notem bem, esses demais discípulos não incluía a Paulo. Paulo não andava com Jesus. Paulo foi chamado pelo Senhor após a morte e ressurreição de Jesus. Paulo era o único dentre os discípulos que não pregava a lei de Moisés, que era a doutrina dos judeus daquela época, e que era a doutrina ensinada pelos demais apóstolos. Paulo foi arrebatado ao paraíso e recebeu do Jesus ressurreto a revelação do novo tratado da graça, da nova doutrina da graça, a nova aliança de Deus conosco, o Novo Testamento no sangue de Jesus e a revelação do novo sacerdócio de Jesus no lugar do sacerdócio de Moisés, que fora extinto por Jesus. Jesus não foi o único a revelar que os que pregam a lei de Moisés e vivem na lei de Moisés não estão convertidos a ele. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, fala claramente que os da lei de Moisés não estão convertidos a Jesus. Então, se se consideram convertidos, então estão convertidos a Moisés e vivem ainda na extinta lei de Moisés. Paulo nos disse mais, notem bem, que os da lei têm os seus sentidos endurecidos e que eles têm um véu espiritual posto sobre os seus corações para não receberem a revelação da graça. E isso deixa claro que a conversão a Moisés e a imitação dos judeus não é o estilo de vida requerido por Deus para nós. E isso é muito claro e muito sério. Nós somos crentes, nós cremos em Jesus e nós fomos feitos filhos de Deus. Os judeus não creem. Não creram e não receberam a Jesus. Pelo contrário, o mataram. E seguem esperando pela vinda do Messias prometido até o dia de hoje. Qual é, então, a razão de termos tantos crentes, tantos ditos crentes, imitando aos judeus? Não tenha dúvida, meu amado irmão, minha amada irmã, de que aí
aí está a mão do maligno. 2 Coríntios 3, 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. João 1, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glórias a Deus! Você crê no nome de Jesus? Então você é um filho de Deus. Com relação ao batismo referido por Jesus, esclarecemos que não é o batismo nas águas, como muitos pensam. Já que a palavra de Deus nos fala de apenas um único batismo reconhecido por Deus, que é o batismo do Espírito Santo, que é realizado pelo próprio Deus, e não o batismo nas águas, que é realizado pelo homem. Jesus se batizou nas águas porque era judeu. Ele queria cumprir com a tradição judaica. Mas ele próprio não batizou a ninguém nas águas e nem nos recomenda fazermos isso ou qualquer outro tipo de sacrifício carnal. Nós não somos judeus, nós somos crentes. E nós somos filhos de Deus. Depois do sacrifício de Jesus, qualquer sacrifício que façamos na carne para Deus nega o sacrifício único e eterno de Jesus. E por conseguinte, nega toda a obra de Jesus. Na carta aos Hebreus está escrito que com uma só oblação, com um único sacrifício, com uma única oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ora, se com a sua obra Jesus nos aperfeiçoou para sempre, saibam que as obras da lei, batismos nas águas, vigílias noturnas, jejuns de alimentos e subidas aos montes, que são todas obras da carne, não têm qualquer conteúdo espiritual, negam a obra de Jesus e demonstram que os que realizam essas obras não creem em Jesus e não estão convertidos a Jesus. Com relação ao nascimento do novo homem, é evidente que não pode ser pelas águas do batismo, já que Deus nos proíbe de nos batizarmos nas águas, quando ele fala de um único batismo. Na sua carta aos Romanos, no trecho que apresentaremos na sequência, Paulo nos explica que nós, que cremos em Jesus,
fomos batizados na morte de Jesus e que nós morremos com ele na carne, morremos no velho homem e ressuscitamos com ele em espírito, justamente como ele fez, para o novo homem. Então, não é pelas águas que nascemos de novo, meus irmãos. Não tem sentido pensarmos que as águas do batismo têm mais poder do que o sangue de Jesus. E quem está batizado na morte de Jesus já tem o Espírito Santo de Deus e não necessita nenhum outro tipo de batismo. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Hebreus 10:14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Meus irmãos, chamo a atenção dos irmãos para a riqueza das revelações que estão nesses trechos que acabamos de apresentar. Meus amados, as epístolas de Paulo que estão no Novo Testamento também são Bíblia, também fazem parte da Bíblia. Por favor, leiam a Bíblia toda. Depois de todas essas considerações, fica claro o que você certamente já concluiu, que a nossa verdadeira conversão é a conversão à graça de Jesus. Quem vive na lei de Moisés não está convertido. A vida pela graça requer que vivamos pela fé em Jesus e na sua obra. Então, precisamos crer e confiar em Jesus. Requer também a nossa vida em espírito. Aí está a nova criatura, um ser espiritual que vive neste mundo, mas que anda distante dos valores mundanos, distante do pecado e das tentações do maligno, com plena convicção da sua salvação eterna, porque não está na desobediência a Deus. Vive pela promessa e pelo dom da fé, deixados a nós pelo Senhor.
A graça nos liberta também do pesado jugo de proibições e ordenanças da lei. A vida pela graça nos permite superarmos todos os obstáculos da vida. E os próprios discípulos de Jesus, os judeus que pregavam a lei de Moisés, já reconheciam que a salvação do ser humano é pela doutrina da graça. E isso, meus irmãos, foi há mais de 2000 anos atrás. É inexplicável como hoje ainda tenhamos pessoas vivendo no judaísmo de Moisés ao invés do cristianismo de Jesus. Jesus nos trouxe a sua graça e a verdade. Jesus está chamando a todos os que ainda vivem pela lei de Moisés para migrarem para a doutrina da sua graça, para que ele alivie o jugo que a lei colocou sobre a cerviz dos irmãos e para que o povo de Deus seja efetivamente salvo. E ele nos declara que ele é manso e humilde de coração. Deus é bom. E que o seu jugo é suave e que o seu fardo é leve. A vida pela graça de Jesus é o indicador da nossa verdadeira conversão. E também é o único caminho para a nossa salvação eterna. João 1:17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Atos 15:10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Isaías 57:6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da sua carne? Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus, que nos ama como ninguém, com amor eterno, com amor divino.
e que deseja a nossa salvação. Este último trecho que apresentamos é um claro chamado de Jesus para a sua graça. É melhor atentarmos para ele. Esta nossa mensagem não é para todos, e poucos irão se agradar dela, nós já sabemos. Mas esperamos que esta mensagem seja para você. Porque, com tudo o que estamos apresentando, está claro que nós temos que viver pela graça de Jesus. Mas não é para o Jesus homem, é para o Jesus ressuscitado e glorificado. Porque Jesus revogou a lei de Moisés, e a nossa salvação é somente pela sua graça. Mas você pode estar se perguntando assim: qual é a situação dos irmãos que vivem hoje na lei de Moisés? Meus amados, a resposta nós já apresentamos e também é muito clara. Esses irmãos não estão convertidos. É o que Deus nos diz. Está na Bíblia. Não estão convertidos. Eles já deram um passo importante, porque decidiram sair do mundo. Mas precisam dar outro e mais importante, e se converter a Jesus e viver na doutrina da graça de Jesus. Nós já sabemos de antemão que poucos terão a coragem de deixar para trás o judaísmo de Moisés e migrar para o cristianismo da vida pela graça de Jesus. A vida pela fé em Jesus e na sua obra, adotando valores espirituais da forma como o Senhor nos recomenda. Esperamos que você decida sair do engano e passar a viver as verdades de Deus. Muitas congregações falam da graça, mas não vivem pela graça. E se você está na dúvida se está vivendo na lei de Moisés ou na graça de Jesus, nós vamos te dar algumas pistas para que você se oriente e tome a decisão correta. Começa pela forma de saudação. As pessoas que se saúdam, vejam bem, com paz, a paz do Senhor, ou shalom, certamente vivem pela lei, porque essa é a saudação típica dos judeus. A saudação na graça de Jesus, conforme a palavra de Deus, é graça e paz. Esta é a forma correta de cumprimentarmos aos irmãos. Se você está debaixo de proibições e ordenanças, que não pode fazer determinadas coisas, mas tem que fazer outras, isso é jugo e é próprio da lei de Moisés. Jesus, com a sua graça, meus amados, nos trouxe liberdade, nos trouxe libertação,
Não podemos estar debaixo de um jugo que é contrário à palavra de Deus. Se a tua congregação vive de sacrifícios carnais, jejuns de alimentos, batismo nas águas, subidas aos montes e noites de vigílias, tome a decisão acertada de buscar um lugar adequado para congregar, porque essa é uma congregação da lei, que adota práticas judaicas, que vive pela lei de Moisés e que deveria ser chamada de sinagoga e não de igreja. Não é uma congregação da graça de Jesus e não segue a palavra de Deus. Na graça, nós jejuamos sim, mas do pecado, como nos instrui o Senhor através do profeta Isaías, conforme já apresentamos. Nós não jejuamos de alimentos, nós fortalecemos o nosso espírito com a palavra de Deus, com o conhecimento de Deus. Na graça, nós não nos batizamos das águas, nós não negamos a obra de Jesus. E nós não precisamos subir aos montes para estarmos mais perto de Deus, porque nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, residindo em nós. Quem sobe aos montes para orar, nega a presença do Espírito Santo. E quem nega o Senhor, será negado por ele diante dos seus anjos, está escrito. E nós não passamos noites em vigília. Nós oramos, sim, muitas vezes intensamente, mas sempre com algum propósito, sem sacrificarmos os nossos corpos e as nossas noites. E a grande consequência da nossa fidelidade a Deus, vivendo na sua graça, é a segurança da nossa salvação. Somente, notem bem, somente os que vivem pela graça têm certeza da sua salvação. Os demais não têm. Não é possível uma pessoa viver pela lei de Moisés e dizer que é salva, porque Deus diz que não é. Essa pessoa está vivendo no pecado, está na desobediência a Deus e está mentindo, o que corresponde a mais um pecado no seu portfólio espiritual. Os irmãos que estão na lei estão debaixo de maldição e estão muito distantes da salvação eterna. Porque também está escrito que pela lei, notem bem, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. E está escrito ainda que o justo viverá da fé. Não podemos esperar que alguém seja salvo por estar debaixo da maldição de Deus e vivendo na desobediência. A nossa verdadeira conversão, a conversão para a salvação, a conversão que Deus espera da nossa parte, é a conversão para a graça de Jesus. Jesus nos trouxe o seu novo tratado, a sua nova aliança. E a nossa doutrina da graça não foi para insistirmos na rebeldia dos judeus. Nós somos crentes. E por que razão nós imitaríamos aos judeus que não creem? Nós temos a nossa própria doutrina e a promessa da salvação pela graça. Não precisamos estar na doutrina dos judeus.
Mas resta ainda uma esperança para os irmãos que estão na lei. Jesus nos deixou dois chamados chaves. Vejam bem, um é o ide e o outro é o vinde. E quem conhece o coração de Deus compreende perfeitamente que, na linha do tempo, o vinde tem que estar antes do ide. Muitos irmãos erram, porque se dedicam ao ide, mas ignoram o vinde. São enganados, se enganam e enganam a outros. Tome hoje uma decisão sábia e corajosa, porque obedecer a Deus é a nossa melhor escolha. E é melhor obedecer do que sacrificar. Levante a bandeira da fé. Rompa com a tradição judaica. Se converta de verdade. Obedeça. A voz de Deus. Atenda aos chamados de Jesus. Venha para a sua graça. Jesus tem poder tanto para salvar quanto para condenar. Ninguém consegue salvar a si mesmo. É melhor fazermos a vontade do Senhor. Diga comigo. Graças e glórias ao Senhor. Pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Amém. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal e também na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 480 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
That's